Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, reverentemente lermos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler Atos, capítulo 16. Depois eu quero fazer rápidas considerações e compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 9, versículo de número 10. Atos, capítulo 16, versículo 9 e 10. Graças a Deus por esta noite tão linda. Aleluia. Você localizou? Já está no telão também. Está escrito na palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Você pode dizer um bonito amém? Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio de poder voltar aqui. Como o pastor Fábio Rodrigues disse, eu já vim várias vezes aqui. E quero agradecer a Deus, porque sempre fui muito bem recebido aqui pelo saudoso pastor Eleal, missionária irmã Lourdes, pastor Fábio, pastor Vinícius, os demais pastores aqui, o ministério, a igreja sempre nos recebeu muito bem. Manderiana, sempre estamos falando, mandando notícias de missões, né? E é muito bom rever irmãos e amigos. E quando eu falei que viria aqui com o Robson, você sabe quando você oferece jogar um sapo na água, né? Não, pastor, pode deixar que eu vou. Tipo assim, me leva. O evangelista Robson tem uma consideração, pastor Fábio, muito grande por esta igreja, por vocês, né? E o Wesley, que é sempre meu companheirinho de viagem também. E é muito bom poder reencontrar os irmãos. Eu venho aqui esta noite, irmãos, em meu nome, em nome da Vem Brasil, que é a visão de evangelização mundial, agradecer, e em nome também dos 10 missionários que vocês ajudam em Cuba, pastor. Eu tenho aqui a lista com os nomes. Eu me lembro que a última vez que eu vim aqui, uma igreja tinha cancelado, parece que 4 missionários ou 5. E eu não falei nada com ninguém, mas naquela noite vocês propuseram de nos ajudar. E era exatamente para completar os missionários que tinham sido abandonados por outra igreja. Porque Deus é o dono da obra, amém, queridos? Então eu venho aqui em nome do pastor missionário Daniel Tamayo, missionário Ernesto Porto, missionário Fernando Rivera, missionário Fred Limonta, missionário José Alejandro, missionário Leonardo Bridon, missionário Oswaldo Prado, missionário Pedro Verdécia Rojas, missionário Ginete Blanco e Diosvani Amparo. São 10 missionários que vocês ajudam em Cuba. Eu estou lendo aqui porque não dá para guardar, sabe por quê? Porque são 764 missionários. Você pode falar um amém por causa disso? 764 famílias em Cuba, por causa de igreja como essa aqui que nos ajuda. Não é a igreja de Ipanema, são igrejas parceiras que nos ajudam. No mês de janeiro agora vai completar 18 anos que eu cheguei em Cuba pela primeira vez. Eu estava olhando ali no ranking, a Cuba tinha ido para o 54º lugar, voltou agora para o 37º lugar no ranking de perseguição mundial. E eu, de vez em quando, eu fico pensando como é que eu fui parar em Cuba, né? Como é que você vai parar num país comunista? Como é que isso acontece? E eu chego à conclusão, irmãos, que Deus tem tempo, lugar e pessoas. Eu vou repetir: Deus tem tempo, Deus tem lugar e Deus tem pessoas. Certa vez o Senhor disse para mim: eu tenho plano, eu tenho projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano, no projeto, porque o recurso é meu. E eu abracei o projeto, aleluia.
Eu sempre gosto de dizer que para Deus fazer uma arca é a coisa mais simples que tem. Quem fez tudo do nada, estalar dos dedos, aparece uma arca. O difícil não é fazer a arca. O difícil é achar um Noé que acredita no projeto da arca sem ter chovido. Amém, irmão? Deus está aqui, não é? Aleluia. Tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, para Deus é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão vai tirar 2,5 milhões de pessoas. Fazer cair fogo do céu para Deus é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Elias que quer consertar o altar. Oh, eu sei que você sente que Deus está aqui. Então, Deus tem o plano e tem o projeto. Ele está procurando quem acredita. E eu descobri uma coisa, irmãos, ao longo da minha experiência missionária, de servo de Deus. Eu vou fazer 60 anos ano que vem, em maio do ano que vem. E eu tenho 60 anos de crente. Eu nunca fui ex-nada, nunca bebi, nunca fumei. A única droga que eu já usei foi quichute. Alguém nem conhece, não sabe mais o que é isso, né, pastor? Não, essa turma nova não sabe. Depois vai no Google, não vai agora não, né? E tal, você está rindo. Se você já tiver usado, meus pesos, meus sentimentos. Não é um negócio bonito não é? Então eu não sou, eu não conheci o mundo. E eu vim para Jesus ainda criança, nascida. Eu brinquei aqui que eu sou desviado da Igreja Batista. Aos 10 anos eu fui para a Assembleia de Deus. E eu tenho experimentado ao longo dos anos, irmãos, essa providência de Deus. E uma coisa, pastor Fábio, que me chama a atenção é que durante Moisés, os 40 anos no deserto, você lembra, né? Você lembra como é que Moisés era? O Senhor falou com ele: olha, eu não vou com vocês não, eu vou mandar um anjo. Aí o Senhor falou que não ia mandar um anjo. Eu não vou não. Você lembra o que o Senhor falou? Moisés falou com o Senhor: se tu não fores comigo, eu não mudo o pé daqui. Entendeu como é que era? É assim. Então no tempo de Moisés era assim: Deus na frente, Moisés atrás. Não é assim? A nuvem andava, Moisés andava. A nuvem parava, Moisés parava. Só que quando, aleluia, quando Israel entra, está para entrar no Egito, Moisés morre, com a conclusão da viagem do Egito, está para entrar na terra prometida, que Moisés morreu. O Senhor se manifestou a Josué e disse: Josué, meu servo Moisés morreu, o negócio agora é com você. Mas eu gosto do que Deus falou com Josué: Josué, onde você colocar a planta dos teus pés, a terra é sua. Isto quer dizer, na época de Moisés era Deus na frente, Moisés atrás. Agora ia depender da posição de Josué. Se você for, eu confirmo. Se você pisar, eu estou contigo. Se você caminhar, eu caminho contigo. Isto quer dizer que agora é onde você visionar aí, eu estou contigo. Então agora eu vou onde a minha visão espiritual der. Onde Deus mostrar o plano, vai, porque Ele vai confirmar. Não tenha medo. E eu me lembro, me dá lá menor nesse teclado aí, querido. Eu acho que você não conhece o hino, porque é da nossa época. Quantas vezes eu cantei assim, olha: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso no meu coração. Lembra disso? Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Só, hein? Eu quisera ir ao campo missionário, oh glória! Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, oh glória! Eu quisera anunciar, Pastor Fábio, quantas manhãs missionárias, eu ainda jovenzinho, 13, 14 anos, quantas manhãs missionárias eu caído de joelho na frente, atendendo uma chamada de altar. Eu não imaginava onde Deus estaria me levando. A segunda estrofe diz assim: somente tu
conhece os meus problemas. Vai comigo. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, onde me ordenares. Eu quisera missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu não me imaginava onde Deus estaria me levando. Arabeacoubias. E eu gostaria de lhe dizer que você veio a este culto esta noite, e talvez você ainda não calculou a dimensão do que Deus tem na sua vida, porque o projeto é dele, aleluia, o recurso é dele, basta o seu posicionamento nele. Quem está entendendo pode levantar esta mão e adorar a Deus. Eu tenho pregado isso, irmãos, ao longo do tempo, que Deus é um Deus de investimento a longo prazo. O Robson sempre me ouve falar sobre isso. Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Nós somos imediatistas. Deus não, Deus tem pressa no que se diz respeito à salvação do homem, mas agora no preparo, o investimento em nós para a obra, Ele é um Deus de long time. Eu fico imaginando aquele cestinho que Joquebede fez para colocar o Moisésinho. Colocou lá na beira do rio Nilo, junto aos juncos. Eu vou usar uma linguagem antropomórfica, né? Dando forma tanto para o inimigo como para Deus. Eu imagino o diabo olhando e dizendo assim: tadinho da Joquebede, não tem filho mais, Senhor. Do outro lado está Deus olhando e dizendo: tem ninguém perdendo filho aqui. Quem pegou? Quem pegou? Do lado de cá está o diabo olhando e dizendo: tadinho da Joquebede, esse menininho vai morrer, daqui a pouco um peixe vai comer esse menino aqui. Eu estou vendo esse menino morto, com 3 meses. Do lado de cá está Deus olhando e dizendo: vocês estão vendo ele no cestinho, eu estou vendo ele daqui 80 anos, no Sinai, a sarça pegando fogo, e eu dizendo para ele: meu nome é Eu Sou o que Sou. Então o que Deus tem para a nossa vida, Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Se eu fosse você, se posicionava em Deus, porque o que Ele tem para fazer, muita coisa ainda não foi revelada, mas vai acontecer. Opa, aleluia. E aí eu sinto Deus aqui, aleluia. E aí você lembra quando Samuel estava conversando com Saul: Saul, o Senhor te rejeitou. E o que Deus disse através de Samuel para Saul? Ele tem um muito melhor para ficar no seu lugar, um homem segundo o seu coração. Vou lhe fazer 3 perguntas, e todas as 3 respostas é não. Pode responder não com tranquilidade. Número 1: o Saul sabia quem seria o seu substituto, sim ou não? O Samuel, que era o profeta que estava falando com Saul, sabia quem era o substituto de Saul, sim ou não? Não. O Davi, que estava lá no meio do mato cuidando de ovelhas, sabia que ele era o substituto de Saul, sim ou não? Então não tem ninguém que sabe disso, Fábio, pastor Fábio. Porque existem coisas que Deus tem para a nossa vida, que elas ainda são do nível, do trono de Jeová. É coisa que ainda não foi revelada, mas no tempo de Deus vai acontecer. Quem pega isso aí? Tem gente ficando de pé para pegar. Então tem é possível que nesse momento, no trono de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja dizendo: tem o plano na vida dele, tem o plano na vida dela, tem o plano. Ninguém sabe, mas no tempo de Deus cumpre.
Aí Deus me dá uma palavra para te consolar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Vai comigo. Ele sabe de tudo, oh glória, que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. De novo, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Fecha os seus olhinhos para cantar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo. Tem gente ficando de pé para adorar, pastor Fábio. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Tem gente ficando de pé para adorar. Vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Joga esta mão para o céu e canta. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, Arabaxé, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você pode dar um forte aplauso a Ele? Esses planos, lutas e provações fazem parte do processo. Não, deixa o Espírito Santo. Quanto mais provado, mais experimentado você será para dizer: pode crer no Deus que eu prego. Perguntaram ao irmão André, apareceu o nome aqui na tela, aqui cá no cantinho embaixo, na hora daquela lista dos países em perseguição, apareceu embaixo lá, Missão Portas Abertas. Irmão André é o fundador da Missão Portas Abertas. Irmão André fazia missões na antiga União Soviética, na Rússia, na época das cortinas de ferro lá, na década de 80, antes de o comunismo cair. Perguntaram ao irmão André porque ele era chamado contrabandista de Deus. Alguém já deve ter lido esse livro, Contrabandista de Deus, irmão André, né? Inclusive ele tinha um fusquinha, que ele levava bíblias escondidas, né? Diz que ele estava levando o capu da Bíblia, do Fusca cheio de Bíblia. A polícia da KGB levantou, quando levantou, não viu Bíblias, parece que viu laranja, viu tomate, viu alguma coisa, viu tomate. Porque esse negócio de crente, irmãos, acontece uns negócios muito loucos, né? Abra um parênteses, depois eu volto a falar sobre o irmão André. Diz que tinha uma menina também indo para o culto lá na Rússia, a igreja subterrânea, escondida. A polícia da KGB falou: e aí, menina, você está indo para onde? Ela entrou no estreito, como diz os irmãos aqui do estado do Rio, entrou no estreito. Se ela falasse que estava indo para a igreja, ela ia ser presa até morta. Se ela falasse que estava indo para outro lugar, ela ia pecar contra Deus. O polícia falou: para onde você está indo? Ela disse, ficou meio assim: para onde você está indo? Se ela falasse que era para a igreja, era presa e morta. Se ela falasse que estava indo para um lugar, era mentira. Aí, no estalar de dedos, ela disse: meu irmão mais velho morreu.
Eu estou indo encontrar com meus outros irmãos para ouvir ler o testamento, para ver a parte que me pertence. Aí o polícia falou: vai embora, meu irmão mais velho morreu, Jesus. Estou indo encontrar com meus outros irmãos para ouvir ler o testamento, para ver a parte que me pertence. Porque quem está posicionado em Deus, ninguém segura. Aí perguntaram ao irmão André: Irmão André, não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia? Não é perigoso isso? Ele falou: perigoso é, demais. Só não é mais perigoso do que desobedecer a Deus. Quem pegou? Perigoso é, só não é mais perigoso do que desobedecer a Deus. Deus mandou? Vai. Deus mandou, faz. Porque Ele garante. E aí às vezes eu fico pensando: como é que eu fui parar em Cuba, não é verdade? É porque Deus tem tempo, lugar e pessoas. Eu já fui em Cuba 18 vezes. A última vez que eu fui agora em janeiro de 2022, antes da pandemia, eu estava lá. No segundo dia a polícia estava atrás de mim, porque eu não estava com visto específico. Porque em Cuba você tem um visto de turista e um visto religioso. Com o visto de turista, você tem que ficar em hotel, comer em restaurante, andar de táxi, não pode pregar, não pode cantar, não pode exercer nenhuma atividade religiosa. Com o visto religioso, você pode dormir na igreja, comer na casa do pastor, dormir na casa do pastor, pregar, andar de carona, era tudo que eu queria. Pregar, comer na casa do pastor, andar de carona, era tudo. Olha lá, deve ser um. No segundo dia a polícia descobriu que eu estava com visto de turista. Foi lá na casa do pastor me procurar. O pastor falou: ele está para o lugar tal, como se eu estivesse lá para, sei lá, para Muriaé. No segundo dia voltou, eu estava para outro canto. No terceiro dia eles deram 30 minutos para o pastor me entregar. Aí eu estava numa reunião de ministério no sábado de manhã. O pastor chegou lá e falou: Jander, corre lá que você tem 30 minutos. Eu tenho 30 minutos para entregar você lá e tal. Aí escondi meu notebook, meu celular, meus negócios. Fui só com o passaporte. Cheguei, tinha um capitão, tinha um outro oficial, uma senhora anotando tudo da polícia, da imigração. E foram me perguntando, me apertando. Porque as pessoas, irmãos, não imaginam o que é um regime comunista. As pessoas não têm noção. Mas deixa para lá que eu não posso falar muitos detalhes. Ele foi me perguntando: quantas vezes você já veio aqui? Eu falei. Quanto que você manda para cá? Eu não falei. Que você manda? Qual a literatura que você manda para cá? E foi me apertando. Sabe o que ele me perguntou? A sua igreja prega a teologia da prosperidade? A polícia me perguntando se a minha igreja aqui no Brasil prega a teologia da prosperidade. Eu disse: não, porque a teologia da prosperidade diz que você dá para Deus te dar. E nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá, nós servimos pelo que Ele é. Aí o polícia deu uma olhadinha assim e tal, o capitão e tal. Foram me perguntando, tudo em relação à igreja, foi me perguntando. Daí a pouco ele falou: o que você está achando do governo Bolsonaro? Aí eu falei: estou gostando. Era janeiro de 2020. Por que você está gostando? Porque defende a família, e negócio de segurança pública e tal. Como é que defende segurança pública dando arma para o povo? Aí foi me apertando, foi. Daí a pouco ele falou assim: o pastor fulano de tal e o pastor fulano de tal sabia que você estava aqui sem esse visto? Eu falei: sabia, sim, senhor. Entreguei os pastores, coitado. Sabia. Aí ele me meteu a Bíblia. Ele falou: como é que eles ficam então diante de Romanos capítulo 13, versículo 1, que tem que obedecer às autoridades? Aí eu falei: não sei. Eu também realmente falei que não sei. Aí foram, irmão, me apertando. Aí eu usei o meu mineirês com a graça de Deus. Eu falei: eu não queria causar problema para vocês, desconforto, etc. Eu tenho muitos amigos aqui. E foi. Daí a pouco ele falou: você quer saber de uma coisa? Faz o seguinte: da próxima vez que você vier aqui, você tira um visto assim, porque nós queremos que você se sinta bem aqui. Eu falei: não é que Deus entrou sobrenaturalmente? Você pode glorificar a Deus? Você sabe por quê?
O diabo, ele é assim, ele arrasta o pé. Se você correr, ele corre atrás. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele... Agora a última parte é meio engraçado. Na hora que eu já estava quase saindo, até um camarada que falava dos policiais falava português. E ele falou comigo, a entrevista era em espanhol. Aí ele falou comigo assim: Brasil é um grande país. Eu falei: é um grande país. Ele disse: eu gosto muito das músicas do Roberto Carlos. Aí eu falei: me dá um violão aí que eu vou cantar um. Estou brincando, eu não fiz isso não. Quase que eu cantei Meu Pequeno Cachoeiro, Meu Pé de Jacarandá. Eu não fiz isso não porque eu precisava tomar ceia. Voltei livre. Tinha mais 5 comigo. Quando eu cheguei lá na sala onde eles estavam igual a turma na casa de Maria, lá quando Pedro estava preso, tudo de joelho orando por mim. Aleluia. E a obra continua e o nome de Jesus continua sendo glorificado. Você sabe por quê? Porque Deus nos mostrou o plano, Deus nos mostrou o projeto e nos deu o recurso. E Ele está procurando quem acredita no plano, no projeto e no recurso que Ele tem. Irmãos, e não dá para abandonar quando você apaixona com a obra missionária. Eu me lembro que eu estava pregando em um determinado lugar chamado Campocheia, lá em Cuba, um lugar sem asfalto na rua. Os bancos eram pedras, eram tijolos com umas tábuas em cima, um lugar muito simples. Uma bateria era um tambor de lixo com um papelão em cima, era um negócio, uns pauzinhos assim, eles cantando animadamente, adorando a Deus. E quando eu terminei de dar uma palavra, o pastor local, que era na época o irmão José, ele pegou a palavra e disse assim, sem microfone, sem nada, e disse assim: hermano Jander, gostaria de deixar um versículo para você. Você recebe? Eu disse: sim, meu irmão, pode falar. Aí ele leu Provérbios 25, 25. Dá para pôr na tela? Provérbios 25, 25. Que está escrito assim: aleluia. Como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Aleluia, aleluia, aleluia. Como água fresca ou fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de uma terra remota. Você pode adorar a Deus, você tem a água fresca. Tem gente gritando: traga água fresca, aleluia. Quem está entendendo isso aqui esta noite, você faz parte desse projeto. E eu já caminho, já estou falando há 30 minutos, não vou demorar tanto, mas parece que está fluindo o tempo também. Pode ir mais um bocadinho, como diz o mineiro. Pode ir mais um bocadinho. Bem-aventurado que fala pouco, será chamado para falar outra vez. Não está na Bíblia esse versículo, mas pode pôr no rodapé. Então é o seguinte: a Bíblia, irmãos, ela é um livro maravilhoso, porque ela nos mostra a responsabilidade da igreja. E eu estava pensando hoje aqui, a lição aqui da escola dominical é da CPAD também, né? Nós lecionamos lá, o evangelista Robson estava lá, e eu que lecionei hoje de manhã. Eu não sei quem veio à escola dominical hoje, deve lembrar que para resistir às sutilezas de Satanás, você precisa de 4 coisas, 4 pontos. Número 1, você precisa fundamentar a sua fé na pessoa de Jesus. Número 2, a sua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Jesus, palavra de Deus. Terceiro, uma vida cheia do Espírito Santo. Quarto, estar ligado a uma igreja, valorizar a igreja. Esse negócio dos desigrejados está crescendo muito, né? Mas não tem jeito, irmão. Você lembra da pandemia, como é que era? A gente com saudade de vir para a igreja, negócio de live, negócio de like. E live é bom, e like também é bom o dia que você não puder vir. Mas nada melhor do que encostar, dar um abraço, pegar na mão. Isso é igreja, isso é calor. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Isso é igreja. Então a igreja do Senhor Jesus, isto é, ela está firmada na pessoa de Jesus, e Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida. Como Salvador, Ele perdoa os nossos pecados. Como Senhor, Ele governa e domina a nossa vida. Quem pegou pode adorar a Deus. Palavra de Deus, não dá para viver sem ela. Não dá para viver sem a Bíblia. Eu vou repetir: não dá para viver sem a Bíblia. Eu às vezes fico preocupado, vou abrir um parêntese para dizer isso, que às vezes você vai num congresso no sábado à noite, o povo está cantando 500 graus de fogo puro, santo e poder. Irmão, quantos graus? Quantos graus que eu falei? 500. A água ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar. O camarada está cantando que está com 500 graus.
É 5 vezes mais o que gasta para ferver a água no sábado à noite. 500 graus. Só que os 500 graus do sábado à noite não leva ele na escola bíblica dominical domingo de manhã. Não leva ele no culto de doutrina durante a semana. Que 500 graus é esse, meu filho? Apaixone-se com a palavra. Ame a palavra. Eu vou falar e você vai adorando. Revista-se do poder da palavra. Coloca ela como GPS da sua vida. Bíblia, palavra de Deus. Jesus Salvador, Jesus Senhor. Fundamentação na palavra de Deus. Terceiro, dependência do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo diz vai, aí você vai. O Espírito Santo diz vem, aí você vem. Oh, como é lindo viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Já sentiu a presença dele aí? Quem já sentiu a presença dele aí? Ah, que presença é essa? Presença que mexe aqui dentro de mim. Aleluia. Tem aquele louvor que a gente canta por aí afora: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero dinheiro, eu quero é que cuida de mim. Tua presença é o que eu mais quero. E esta presença é enviada pela presença do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo. E eu já caminho para o último ponto para concluir, que ficou para tomar conta da igreja. Eu duvido, passando aqui por mim, pelo pastor Fábio, presidente dessa igreja, os demais pastores, eu duvido se tem um crente aqui esta noite que nunca deu vontade de voltar atrás, incluindo obreiros. Eu duvido quem nunca pegou numa credencial e disse: vou devolver lá no ministério, é o último congresso, é a última reunião. Aí você está quebradinhozinho. Aí você chega na porta da igreja e encontra com uma irmã. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmã aí do ciclo de oração. Tudo bem? Que maravilha encontrar com o senhor, encontrar com a senhora. A senhora é uma mulher de Deus, o senhor é um homem de Deus. Eu vim aqui para o senhor orar por mim, que eu estou meio fraca. Estou meio fraco. Aí você olha para ele e diz assim: não é só você não, filho. Só que você não fala. Aí ela fala assim: vou dobrar o joelho aqui para o senhor orar por mim. Aí você põe a mão na cabeça dele e fala: Senhor, tem misericórdia da tua serva e de mim também. Senhor, ajuda ela e me ajuda também. Senhor, ela está fraquinha, eu já estou caído. Senhor, ela está querendo desviar, eu já estou mais que para lá. Senhor, ela não está aguentando nada e eu também não. Mas você ora. Lá pelo meio do culto aparece um pregador baixinho lá de Minas Gerais e canta assim: você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem. De novo. Você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem. Você não vai parar. Lá pelo meio do culto você já está falando um labaxéia, já está adorando a Deus e já está dizendo: eu quero, eu vou continuar, e que eu quero, que eu... Sabe por quê? O Espírito Santo da verdade. Eu vou falando e você adora. É o Espírito de Deus, é o Espírito de vida, é o Espírito consolador, é o Espírito santificador, é o Espírito que levanta, é o Espírito que injeta força, é o Espírito que cuida de você, que acende a sua alma. Então quem quer fazer a obra missionária precisa amar Jesus e tê-lo como Salvador e Senhor, precisa apaixonar-se pela palavra de Deus, precisa viver uma dependência do Espírito Santo, e em terceiro lugar, precisa valorizar a igreja. Eu não estou falando do templo, eu estou falando do corpo de Cristo, que reúne dentro de um templo. Aleluia. Sabe, quando você valoriza a igreja, você começa a amar pessoas. Eu quero te dizer que quem quer fazer a obra missionária não pode amar coisa, tem que amar pessoas. Você pode chegar perto lá do seu gado, lá na fazenda, olhar para aquele boizinho, ficar o dia inteirinho perto daquele boizinho, contando uma história para ele dormir. Contando uma história para o boi dormir. O máximo que esse boizinho vai dizer para você, sabe qual é?
Você pode chegar perto do seu carro e dizer: I love you, my car. Tem um cisquinho em cima do capuz, você tira o cisquinho, passa o cuspinho assim, porque cuspinho é bom para tudo. Para curar machucadinho, para limpar as coisinhas. Todo mundo faz isso, não é verdade? Isso. Esse carro nunca vai dizer que te ama. Você pode chegar na sua casa e dizer: I love you, my home, or my house, o que você quiser falar. I love you. Essa casa nunca vai dizer que te ama. Sabe quem que você tem que amar? Olhe para a direita e para a esquerda. Você tem que amar gente. Quem quer fazer a obra de Deus tem que amar gente. Tem gente que pega na hora. Quem quer fazer a obra de Deus tem que amar gente. E eu aprendo com Jesus isso. Meu Deus do céu, eu aprendo com Jesus isso. Jesus estava do lado do mar da Galileia, com 10 mil pessoas aproximadamente. Aleluia, oh glória a Deus. Dá para fazer um coraçãozinho? Como é que eu não sei fazer, não, mas é assim, ó, né, e tal. Você tem que amar gente, né, pastor Fábio? Mesmo que o camarada te faz raiva, você é obrigado a amar ele, porque você vai para o céu com ele. Vai para cá. Jesus está com 10 mil pessoas perto dele. E de repente Jesus, do nada, diga comigo, do nada. A gente não tem esse negócio de dizer, do nada eu quero fazer, do nada, né? Do nada Jesus falou: vamos para o outro lado do mar? Alguém fala: Jesus, não estou entendendo, tem 10 mil pessoas aqui, o senhor está querendo ir para o lado de lá? Deve ter 20 mil pessoas do lado de lá te esperando, né, Senhor? Jesus falou: entra no barco. Entraram, uma tempestade, lutaram a noite inteira. Jesus acalmou o mar. Quando ele pisou do lado de lá, tinha 20 mil pessoas esperando ele, sim ou não? Não, só tinha um homem esperando. Sabe quem era? O gadareno. Ah, mas ele era o homem mais rico da região, era o governador? Não. Primeiro, morava no cemitério. Segundo, andava sem roupa. Terceiro, feria-se com pedras. Quarto, amarrava uma corrente nele, uma corrente, ele estourava a corrente. Quinto, uivava como um animal. Sexto, não parava, para lá e para cá, não tinha paz. Barbudo, cabeludo, todo sujo, todo bagunçado. Jesus largou 10 mil pessoas, foi do lado de lá só por causa dele. Libertou o gadareno. E se alguém encontrasse com o gadareno depois que Jesus o libertou, ele estava, diz a Bíblia, vestido, assentado e em sã consciência. Quem andava gritando a noite inteira agora tem raciocínio lógico. Quem andava nu estava vestido. Terceiro, quem andava de noite para lá e para cá está sentado ouvindo. Me dá um lá maior aqui, porque também ninguém conhece aqui. Só o Vinícius talvez, que é o mais idoso aqui dos nossos, né, que conhece. Tem um hino aqui que ele é de irmão Falavinha, sei lá, eu não sei de quem que ele é não, mas ele diz mais assim: hoje, aí você vai para mim, hoje eu não sou mais escravizado, um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Mas quem é você? Tem muitos anos que você mudou daqui, que você mora aqui. Eu toda a vida morei aqui. Eu não estou te conhecendo? Não, mas eu sempre morei aqui. Mas onde você morava? Não, eu morava por aqui mesmo. Não, fala, eu não estou lembrado de você. Onde você morava? Aperta ele muito, ele diz assim: eu morava no cemitério. Aí o cara falou: o quê? Você é aquele que andava para lá e para cá, cortava com pedra, cabeludo, gritando, uivado, o terror? Você é aquele? Ele diz: ei, por favor, conjuga o verbo no passado. Era. Mas por quê? Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Mas um homem certo dia me
comprou e o alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Eu te dou razão de não conhecer esse hino, porque eu fiz muita dupla com o Daniel Berg e Gunnar Ving cantando esse hino, sabe? Não, mas tem gente aqui que conhece esse hino. Hoje eu não sou mais escravizado. Aí eu preguei uma mensagem parecida com essa lá em Cuba, há muitos anos atrás. E em uma das minhas idas lá, eu encontrei um senhor da altura alto igual o Vinícius, da cor do Vinícius, assim, moreninho, só que tinha o cabelinho mais grisalho. Ele veio rosto para mim, me deu um abraço, me apertou, pastor Fábio, e disse em espanhol: aqui está el hombre que Deus ha usado para salvar minha vida. Ele falou: aqui está o homem que Deus usou para salvar minha vida. E me abraçava e me apertava. Eu disse: que passa, meu irmão? Ele disse: pastor, há 9 anos atrás o senhor veio aqui e pregou que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do lado de lá só por causa do gadareno. E naquela noite o senhor disse que havia deixado o Brasil, atravessado o oceano, 12 horas de avião, e vindo a Cuba por causa de um homem. Eu preguei e disse isso. Naquela hora que o senhor disse que havia vindo por causa de uma vida, eu dei um salto ali no chão, porque eu estava embriagado com cirrose hepática, esperando a hora da minha morte. Eu dei um salto e disse: se ele veio de lá por causa de um homem, eu sou esse homem. Entreguei a minha vida para Jesus naquele dia. Hoje eu sou evangelista da Assembleia de Deus aqui. Se em 18 anos de Cuba só o irmão Salvador, que é o nome dele, tivesse sido salvo, eu já me dou por satisfeito. Aleluia. Deus está aqui. Nós precisamos amar pessoas, e este é o papel da igreja. E aí eu vou concluir para lhe dizer algo interessante. A igreja, quando você valoriza a igreja, você começa a estudar sobre ela e você descobre 3 coisas a respeito dela. São muitas, mas pelo menos 3 coisas. Primeiro, a sua origem. O que eu disse? Origem. Qual a origem da igreja? Irmãos, a igreja não é um projeto do homem. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não sei se você entendeu. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, 23, por ali, que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados da nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue, presta atenção, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes do Senhor dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. A cruz é um projeto da eternidade. A igreja tem pedigree, a igreja tem origem. Nós viemos de Deus. Ele projetou a igreja na eternidade. Antes dele criar o mundo, Ele já tinha projetado a igreja. Quando o homem caiu, Ele olhou para Adão e poderia ter dito: Adão, faça de conta que você não pecou, volta para cá, para a minha presença, e vamos ter comunhão de novo. Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Só que se Deus tivesse feito isso, eu imagino que Satanás ia aparecer no cenário da história e ia dizer: bom, o homem pecou, saiu da tua presença, o Senhor fez de conta que ele não pecou e o perdoou e trouxe ele de volta, então o Senhor vai ter que me perdoar também, porque o Senhor é justo. Aí Deus olhou para Satanás, olharia para Satanás, que eu estou ilustrando, e diria: perdoar ele eu não posso, a rebelião de Satanás eu não posso, mas perder o homem também eu não posso. Então eu vou tirar o plano. Vou repetir: eu vou pegar o meu plano
Quando eu fui fazer o homem, eu peguei no barro e amassei o barro. Para me recuperar esse homem, eu não vou amassar o barro, eu vou entrar no barro. Eu vou me tornar homem. E o Senhor disse: da semente da mulher vai nascer um. Como é que é o nome dele? O nome dele é Jesus. Você pode levantar a sua mão e adorar esse Jesus. Então a igreja, ela tem origem, ela veio da eternidade. Já estou concluindo. Ela veio da eternidade. Mas a igreja sabe uma outra coisa. Ela é um projeto da eternidade. Número 1, nós sabemos a nossa origem. Número 2, nós sabemos para onde vamos. Sim ou não? Em João capítulo 13, Jesus falou 3 coisas com os discípulos que entristeceram muito seus discípulos. Número 1, Jesus disse: para onde eu vou vocês não podem ir. Aos discípulos, 2, um de vocês vai me trair. 3, um de vocês vai me negar. Olha que coisas tristes. Um vai trair, um vai negar, e para onde eu vou vocês não podem ir. Os discípulos estão tudo assim, para onde ele vai a gente não pode ir. Um vai trair, um vai negar. Quando eles estão assim, Jesus chega e diz assim: ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Então isto é, vocês não podem ir comigo agora, mas depois eu vou e volto. Mas enquanto eu vou e não volto, eu vou mandar o Halos Parácletos, o Espírito Santo, para tomar conta de vocês. Então a gente sabe de onde veio e sabe para onde vai. Amém? Aí a gente precisa prestar atenção numa terceira coisa. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. Então nós precisamos saber a nossa missão. A nossa missão. Parece que há igrejas que não lembram mais da sua missão. Mas nesta noite eu gostaria de te dizer que há 3 clamores aqui. Clamor número 1, clamor do céu. Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Clamor da terra: passa a Macedônia e ajuda-nos. Terceiro clamor, clamor do Hades. É aquele rico que estava lá, o Lázaro do outro lado, e ele do lado de cá com um grande abismo, na parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 16. E aquele homem que estava no fogo do abismo dizia: peça a Lázaro que molhe o dedo e molhe na minha língua, porque o lugar que eu estou está terrível demais. E ele gritava e dizia: mande que pregue aos meus familiares, porque eu tenho irmãos. Clamor do céu, clamor da terra e clamor do inferno. Será que você poderia ouvir o clamor esta noite? No texto que eu li, que eu vou concluir agora a palavra no texto que eu li, porque eu não desenvolvi um tema, foi só como ponto de partida. Paulo está querendo ir para a Ásia. Não, presta atenção no que eu vou dizer. Paulo está querendo ir para a Ásia, e diz a Bíblia que o Espírito Santo proibiu dele ir, não vai. 2, Paulo quer ir para Bitínia, o Espírito Santo proíbe ele de ir para Bitínia. Daí a pouco ele ouve um grito dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vou lhe fazer 2 perguntas e a resposta é sim. Quando Paulo estava indo para a Ásia, Paulo estava querendo pregar o Evangelho, sim ou não? Quando Paulo está querendo ir para Bitínia, ele está querendo pregar o Evangelho, sim ou não? Sim. Por que o Espírito Santo não deixou? Você sabe por quê? Porque no reino de Deus não vale só pregar o Evangelho. No reino de Deus tem que pregar onde Ele quer te usar. Naquele momento não era Ásia e nem Bitínia. Naquele momento tinha um grito da Macedônia. E sabe o que aconteceu? Paulo partiu para a Macedônia. A primeira cidade que ele entrou, aleluia, oh glória a Deus. A primeira cidade que ele chegou, que a Macedônia era norte da Grécia, que incluía cidades como Filipos, Tessalônica, onde ele escreveu 3 cartas posteriormente. A primeira cidade que ele entra foi em Filipos.
acontece a salvação daquela mulher por nome Lídia. Ele vai, o carcereiro é salvo, a porta do evangelho abre na Europa, da Europa para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para Bom Jesus. E você está aqui porque Paulo ouviu o clamor da Macedônia. Como é importante, irmãos, olha para cá, uma decisão tomada na hora certa. Quando alguém aceita Jesus, ou quando alguém obedece à voz do Espírito Santo para fazer um trabalho em determinado lugar, ele não está indo só por causa de uma vida, ele está indo talvez por causa de uma família, por causa de uma geração, por causa de um país, por causa de um continente, porque onde Deus nos levar, é ali que Ele vai nos usar e nos abençoar. Eu termino dizendo para você, se a igreja sabe de onde veio, se a igreja sabe para onde vai, se a igreja conhece a sua missão, ninguém vai segurar a igreja. Eu sou um pregador animado. Eu vejo muita gente falando hoje aí, etc., alguma coisa em relação à igreja, que não sei o que está muito ruim, que não sei o que está muito difícil. Irmãos, a igreja sempre enfrentou dificuldades, a igreja sempre passou por lutas, mas Deus nunca deixou de operar através da sua igreja, porque a igreja tem dono, a igreja é dele. Quem entende o que eu falei? A igreja tem dono, a igreja é dele. Se eu fosse você, se posicionava em Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, se o Senhor precisar de mim, usa-me. Eu pedi autorização ao pastor Fábio, que eu quero orar com esta igreja. Nos meus quase 40 anos de ministério, eu vou fazer 39 anos no ministério. Olha para cá. Deus já me falou muitas coisas, mas uma das coisas mais sérias e mais profundas que Deus me falou foi no dia 1º de novembro de 2010. Vai fazer 10 anos. Perdão, 12 anos. Eu estava na cidade de Vespasiano. Faltava 4 dias para me assumir a igreja de Ipanema. E eu confesso para você que eu não queria voltar para Ipanema. Estava morando em Viçosa. Os meus filhos já estavam formando. O Gustavo já estava em Petrópolis. Os outros 2 já tinham formado, Rafael e a Fernanda. E eu queria mudar para Ipatinga, perto de aeroporto. Uma agenda cheia 10 meses para frente. Já tinha quase 500 missionários em Cuba, 460 mais ou menos. E eu não queria voltar para Ipanema, mas era uma igreja que naquele momento estava precisando, porque o pastor tinha dado infarto. Monte Safena, um homem de Deus, tremendo trabalhador. O Robson já morava lá. E eu não queria voltar, mas naquela manhã, pastor Fábio, Deus me disse 3 coisas. Número 1, volta, porque como eu cuidei de você em Viçosa, eu vou cuidar de você lá. Número 2, volta, porque você não vai precisar de fazer muita coisa. Eu vou colocar gente do seu lado para te ajudar. Mas quando o Senhor falou a terceira coisa, aí me quebrou. O Senhor me disse: empreste-me a tua vida e deixa o resto comigo. Aí eu comecei a pensar, como é que um Deus que mede o espaço sideral com punho, como é que um Deus que pega as águas dos mares e dos oceanos na concha da mão, como é que um Deus que conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome, chegar perto de mim e dizer: dá para você emprestar sua vida? Eu disse: não, aí não. aí eu topo. E eu cheguei em Ipanema, uma cidade de 20 mil habitantes. Nesse período nós batizamos 890 novos convertidos. A nossa igreja tinha 810 membros. A gente está chegando em quase 1.700 membros, pastor Fábio. O Robson sabe disso. Por quê, pastor? Porque o senhor, eu não sou nada. É simplesmente alguém que resolveu obedecer a voz. Se o Senhor lhe perguntar esta noite: dá para você emprestar sua vida? Você acha que Deus quer você só vindo num culto ou 2 por semana, recebendo a palavra, levantando a mãozinha e indo embora? Deus quer muito mais de você. E a pergunta é: dá para você emprestar sua vida? Eu queria que você estendesse a sua mão comigo, você que tem esse posicionamento e quer entregar esta vida, a sua vida, emprestando esta vida para Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão, mas não é assim para frente, para o céu. Eu queria que você estendesse as palmas das suas mãos assim. E com a liberdade que eu tenho aqui, que eu me sinto na minha igreja aqui, pastor, eu não quero só estender a minha mão, eu quero ir aí na frente para o senhor orar comigo.
Se tem alguém que Deus falou com você esta noite, e o Senhor está dizendo para você: dá para você emprestar sua vida para mim? Se você quiser vir, eu oro por você. Venha chorando, isso aí. Pode vir. Dá para você emprestar sua vida para mim? Senhor, eu quero orar por essa multidão aqui à frente. Eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos e as tuas filhas. Eu ministro, Senhor, a bênção do Senhor sobre esta igreja. Olha as vidas, Senhor, que aqui vieram. Gente que está se posicionando no Senhor. Gente que está se posicionando no Senhor esta noite. Gente que está dizendo: eu quero. Gente que está dizendo: muda a minha história. Gente que está dizendo: eu quero. Gente que está dizendo: eu me jogo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Senhor, toma esses meninos que estão aqui, jovens, olha aqui, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu os abençoo para a glória do Senhor. Você pode dar um forte aplauso e glorificar a Jesus. Obrigado, meninos. Pastor Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Levante a mão para o céu. Vamos agradecer ao Senhor e orar. Deus, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, o nosso culto de adoração ao Senhor. Deus, obrigado pela palavra que ouvimos. Obrigado porque o Senhor nos insta a atravessar a Macedônia, a não parar, a prosseguir, ó Deus, a avançar, ó Deus, aleluia. Nós te damos graças, Senhor, porque nesta noite o Senhor desperta a sua igreja, e a palavra é: entrega, coloca a tua vida na minha mão. Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou, e nesta noite o Senhor, pela tua palavra, desperta a sua igreja. Senhor, desperta-nos para a oração, desperta-nos para centralizar nossa vida em Cristo, desperta-nos, ó Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, e não nos deixe parar, não nos deixe parar. Deus, essas mãos levantadas, sustente o seu povo, essas mãos levantadas, Senhor, segura, ó Deus, para que possam permanecer firmes, constantes, ó Deus, que o desânimo seja tirado, ó Deus, e que nós venhamos a dar mais de nós mesmos para esta obra. Não, Senhor, nós não queremos estar apenas no domingo à noite, não só num culto ou dois por semana, nós queremos navegar nos oceanos do Espírito. Senhor, encha a tua igreja de ousadia, de coragem nesse tempo difícil. Senhor, apresentamos agora os enfermos, ó Deus, Andréia de Oliveira, irmã da irmã Regina, ó Deus, vá onde está Andréia agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, tu és Deus de milagre, tu és Deus poderoso. Nós não estamos lá, mas o Senhor pode enviar o seu anjo agora. O Senhor pode entrar naquele hospital e naquela causa, ó Deus, onde está o vereador Marcelinho. Ó Deus, entra lá, revela-te para ele, Senhor, salva aquela vida, alcança aquele coração, ó Deus, e faz um milagre. Senhor, se alguém está enfermo em nosso meio, você pode colocar a mão sobre a sua enfermidade agora, ou no coração, onde houver enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus, a enfermidade dos ossos, a enfermidade do sangue, a enfermidade nas vias respiratórias, a enfermidade do coração, ó Deus, do sistema nervoso, onde houver enfermidade agora, nos aparelhos diversos do corpo, Senhor, em nome de Jesus, tu és o Senhor que cura os enfermos hoje, cura as enfermidades agora, Senhor, que haja manifestação da sua glória, com cura divina, com milagres no meio do teu povo, para a glória do nome de Jesus. Seja curado, receba o toque do Senhor nesta noite. Senhor, aquele que não dorme, aquele que não tem paz, o sono conciliador, Deus, repreende toda a perturbação e coloca paz agora, para uma noite tranquila e reparadora. Leva-nos em paz até os nossos lares, dá-nos uma semana de vitória. Nós oramos, ó Pai, desperta-nos para a oração, semana de busca da Tua presença.
Fique conosco, leve em paz o pastor Jander até o seu lar, guarda na viagem de retorno, Senhor, e a cada um de nós que estejamos sempre prontos esperando o Senhor que vem, porque o que nós estamos esperando, Senhor, não é o culto de amanhã. Nós estamos esperando a trombeta tocar, para que nós estejamos contigo. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.